Queridos, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 48, o verso 17. Aleluia. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Amado, esse versículo, ele é uma pérola, é uma pepita de ouro, porque traz uma revelação, algumas revelações muito importantes para nós. Se nós olhássemos para o profeta, no momento que ele estava dizendo esse versículo, ele estava dizendo algo que Deus estava falando para que ele pronunciasse. Então ele está dizendo assim: assim diz o Senhor. E quando ele se refere àquilo que Deus iria falar, ele se refere a quem é Deus. Então ele diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor. Então a primeira coisa que ele diz a respeito de Deus é que Deus, e olha que nós estamos lendo aqui no livro de Isaías, um livro do Velho Testamento, um livro que não tinha ainda a revelação do Cristo, mas por isso que o livro de Isaías é considerado o Novo Testamento do Velho Testamento, porque ele profetiza, ele fala do Cristo que haveria de vir. Então ele diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor. Então, em primeiro lugar, o nosso Deus, ele é Redentor, vírgula, o Santo de Israel. Então nós temos um Deus Redentor e Santo. Aí o que diz Deus? Eu sou o Senhor. Agora, irmãos, esta frase de Deus, endereçada, não é, a nós, ela é muito clara. Ela diz assim: eu sou o Senhor, o teu Deus. O teu Deus. Agora, irmãos, ele diz que te ensina aquilo que é útil, ou o que é útil. Ou seja, o Deus Redentor, o Deus Santo, o Senhor, ele tem como objetivo nos ensinar aquilo que é útil. E ele diz que ele nos guia, ele ensina o que é útil e nos guia pelo caminho que nós devemos andar. Abre aspas. Ele nos guia no caminho em que nós devemos andar. Quer dizer que nós não escolhemos os nossos caminhos, nós andamos nos caminhos de Deus, porque ele ensina para nós aquilo que é útil, aquilo que vai servir para nós. Isso não é tremendo, amados? Isso não é glorioso? Mas isso traz tantas coisas para nós compreendermos na nossa vida cristã, que se nós não dermos atenção a isto, nós podemos ter uma vida cristã sem aquilo que é útil, sem andar no caminho dele, sem andar nos ensinamentos dele. E é interessante, irmãos, que quando ele se revela como Deus Redentor, ele nos remete a Cristo, ele nos remete à nova aliança, ele nos remete a uma nova vida, ele nos remete a uma liberdade, ele nos remete a uma nova esperança, ele nos remete a algo novo. E esse algo novo é viver em novidade de vida. Então nós temos uma história antes de Cristo e nós temos uma história depois de Cristo. Como você era antes de conhecer a Cristo? Eu escutei um vixe, por aqui, né? Por aqui assim, né? Pode ser até que você tivesse um caráter ilibado, fosse uma boa pessoa, mas quais eram os seus sonhos? O que você esperava da vida? Você já imaginou, se você não tivesse conhecido a Cristo, onde você estaria hoje? Se estivesse? Eu mesmo não sei se eu estaria. O que eu quero dizer, irmãos, que você consegue fazer uma distinção, você consegue separar a sua vida antes de Cristo para a sua vida depois de Cristo? Sim ou não? Como você via a vida? Como que era a sua vida quando o Espírito Santo não tinha controle sobre ela? Qual era o seu ponto de vista a respeito das coisas? E como você vê as coisas hoje na perspectiva de Deus? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque essas perguntas estão diretamente ligadas à redenção, à remissão dos nossos pecados. Nós temos que entender que o que Deus pretendia e pretende ainda nos dias de hoje, com relação ao pecador, à humanidade, é exatamente isto: dar um basta naquela vida que era uma vida que caminhava para a morte, uma vida onde a pessoa vivia nos seus delitos e pecados, eram filhos da ira,
E Deus, então, envia o Redentor e ele retira aquela pessoa daquele lugar e põe aquela pessoa num lugar onde vai ensinar para ela o que é útil e o caminho que ela deve andar. Então, na verdade, irmãos, nós precisamos entender que Deus tem uma maneira de ver diferente da maneira que nós vemos. Deus tem uma maneira diferente, uma perspectiva diferente. Eu gosto muito de uma frase, não sei se é frase, se é um ditado, o que é, mas quando você tem um copo, aqui ele está cheio, né? Mas o copo aqui está pela metade. Uma questão de perspectiva. Esse copo está meio cheio ou meio vazio? É uma questão de perspectiva, sim? Alguém pode olhar para o copo e dizer, ele está meio vazio, mas pode dizer, está meio cheio, na verdade ele está na metade, não é verdade? Então, nós temos uma maneira de olhar para nós, e muitas vezes a nossa maneira de olhar para as nossas vidas está baseada ainda no que nós éramos, e não no que nós somos. Acontece que Deus, o nosso Redentor, aquele que nos ensina o que é útil, ele olha para nós numa perspectiva de redenção, ele nos vê redimido, ele nos vê transformado, porque, irmãos, nós não temos mérito algum para chegarmos até Deus. Foi-nos aberto um caminho pela carne, pelo sangue, o sangue de Jesus. E nós só podemos chegar até Ele por causa de Jesus. Não pelos nossos méritos, não pelo nosso caráter, não por isso ou por aquilo. Nós chegamos a Deus através de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, na verdade, Deus tem uma expectativa de redenção sobre nós, mas nós precisamos entender o que é redenção. Se nós não entendermos isto, não é? Se você estivesse aqui na quinta-feira passada, a pregação do Milton Fábio teria feito aqui a abertura um preâmbulo, né, daquilo que nós vamos falar hoje. Os cultos de quinta-feira têm sido uma bênção, cultos de ensino, de palavra profunda, verdadeira, e vale a pena aqueles que querem se aprofundar na palavra. No dicionário, redenção significa libertação, reparo, reabilitação, salvação. No dicionário Aurélio, diz, é o auxílio capaz de salvar alguém de uma situação perigosa. Biblicamente, nós formos procurar o que é redenção no dicionário bíblico, é o resgate da humanidade por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, o que aconteceu na sua redenção? Quando você conheceu a Cristo, quando você teve a revelação de Cristo e você entregou sua vida a Ele, o que aconteceu? Os seus pecados foram perdoados. Presta atenção, os pecados que você cometeu na sua vida inteira. Mas você já viveu a sua vida inteira? Não. Então significa que Ele perdoou os pecados que você cometeu e que você ainda vai cometer. Você sabia disso? Porque nós somos pecadores perdoados pelo sangue de Jesus. É lógico que isso não é uma senha para nós pecarmos. A Bíblia fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o pecado na vida do crente é um acidente de percurso. Nós não vivemos no pecado. Nós podemos, por ignorância ou por falta de conhecimento da palavra, pecar. Mas se pecarmos, nós temos um advogado perante o Pai que mostra as suas chagas ao Pai e por Ele nós somos perdoados. Na redenção, nós temos um propósito de Deus, e é um propósito de restauração. É um propósito de transformar aquilo que nós éramos em algo que Deus quer que nós sejamos. Esse é o propósito da redenção. É dessa forma que Deus passa a nos ver e nos guiar de forma restaurada. Então, esse versículo, para que ele possa acontecer nas nossas vidas, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar, precisa que eu, que você, que nós estejamos andando com Ele. Se nós deixarmos que Ele seja o Senhor, o nosso Redentor, se nós estejamos subjugados a Ele, então Ele vai nos ensinar o que é útil e vai mostrar o caminho pelo qual nós devemos andar. Então, amados, quando você estava distante de Deus, você não pensava em Deus. Você pensava em Deus quando você falava, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer comigo? É só isso, não passava disso. Você não estava consagrado a Ele, ou seja, você tinha uma perspectiva diferente de hoje, porque hoje você tem a revelação de Deus para a sua vida. Mas quando você aceitou Jesus, começou a ser influenciado pela perspectiva de uma redenção, da redenção de Cristo. Você passou a viver em novidade de vida. Eu vou falar um pouquinho sobre redenção. A maneira como você passou a ver as coisas muda quando você é redimido. A redenção começa a influenciar o lugar onde você vai, começa a influenciar as suas atitudes, começa a influenciar os seus pensamentos, a sua vontade. Por quê?
Porque você está debaixo de um novo senhorio, o senhorio agora de Cristo, aquele que te redimiu, aquele que te resgatou, aquele que te comprou. Agora preste atenção, no Velho Testamento, esse termo era usado para pagamento de uma dívida. Então, se uma pessoa tinha uma dívida e ela não tinha como pagar aquela dívida, ela devia dar os bens que ela tinha. Se os bens que ela tinha não eram suficientes para pagar, ela tinha que dar a sua própria vida, ou seja, ela e a sua casa, a sua família, se tornavam escravos para quem elas deviam. E só existia duas formas pelas quais essa pessoa poderia ser livre. No ano do jubileu, a cada 50 anos. Ou seja, se ela começasse a pagar hoje, trabalhar para o seu senhor, demoraria 50 anos. Ou então, alguma pessoa, ou principalmente um parente, fosse lá e pagasse a dívida dela. Então, esse seria o parente remidor. Então, amados, você vai ler isso lá em Levítico capítulo 25, depois se você estuda na sua casa que você vai ver. Então, a redenção acontecia quando um parente pagava a dívida daquele que iria ser escravizado. E essa pessoa que pagava a dívida se tornava o seu redentor. Você consegue ver na sua vida que Jesus pagou a sua dívida na cruz do Calvário? Quando ele pagou a sua dívida na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, o sangue dele, quando ele paga essa dívida, ele se tornou o seu redentor. Então, amados, presta atenção. O homem que havia se tornado escravo do pecado, ele desobedeceu a Deus lá no jardim do Éden, não tinha condições de pagar a dívida. Eu não tinha como pagar a dívida dos meus pecados. Você não tinha como pagar a dívida dos seus pecados. Então Jesus veio ao mundo para pagar a nossa dívida. E ele faz isso como? Morrendo na cruz do Calvário. Agora, quando Jesus fez isso, ele garantiu a nossa libertação das mãos de Satanás. Nós estávamos escravos do mundo, nós éramos escravos do diabo, nós não tínhamos Deus. Ele dominava as nossas vidas. Mas quando Jesus vai para a cruz, e quando nós reconhecemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, quando nós reconhecemos isto, imediatamente aquele preço, aquele sangue, paga a nossa dívida diante de Deus e diante de todos. Então ele nos liberta, ele nos redime, e ele se torna redentor. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 9. Esse texto que nós vamos ler, ele é uma oração que Paulo faz pelos irmãos de Colossos. Colossos era uma cidade perto de 160, 170 quilômetros de Efésios. Paulo não chegou a ir a Colossos, mas ele certamente, Epáfras, ouviu do evangelho em Éfeso, então começou essa igreja em Colossos. Acontece, amados, que quando essa igreja começa, eles começaram bem, mas entraram algumas doutrinas místicas, gnosticismo, entrou dentro da igreja. Então Paulo, nesse momento, ele faz uma oração, porque aquilo que entrou dentro da igreja, aquele misticismo, coisa que nós vemos hoje nas igrejas, aquele misticismo que entrou dentro da igreja, começou a desviar eles da verdade, principalmente com relação a Cristo. Eles já não consideravam mais Cristo como o Senhor. Então Paulo faz uma oração para os irmãos de Colosso, e a oração é esta que nós vamos ler. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Esse versículo Paulo está falando para eles, está orando para que eles possam entender, eles possam compreender, ter sabedoria, entendimento das coisas espirituais, para que eles não caíssem naquele erro, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. O que é viver de modo digno do Senhor? É deixar que o Redentor, que o Senhor, ensinasse para eles o caminho, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Era uma oração que ele estava fazendo. Sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Agora, presta atenção, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a
redenção, a remissão dos pecados. Paulo está sendo muito claro com relação aos irmãos nesta oração. Senhor, eu oro para que o Senhor dê sabedoria, para que o Senhor dê entendimento, com conhecimento espiritual, para que eles possam andar de modo digno, como eles foram chamados, porque o Senhor já tirou eles do império das trevas, levou eles para o império da luz, do seu Filho amado. Agora, Senhor, em Ti que nós temos a redenção e a remissão, é isso que eles precisam viver. Isso é algo glorioso. Jesus se tornou o nosso Redentor. Então vamos pensar junto, irmãos, em como Deus vê as coisas. Vamos ver onde a redenção, nessa caminhada, nesse caminho, nesse ensinar o que é útil a nós, por onde Deus quer nos levar. Eu quero citar alguns exemplos de alguns homens de Deus. Abraão, nesse momento da vida dele que eu vou contar agora, não era Abraão ainda, era Abrão. Abraão, ele morava numa terra, na Caldeia, terra de Ur, e era uma terra idólatra, conhecida como uma terra de idolatria. Então imagina um homem que ele vivia numa terra de idolatria, e Deus chama Abraão, e ele é transformado em uma pessoa que vivia num lugar de idolatria, em um pai da fé, em um único Deus. Isso é redenção. Um homem que vivia num lugar idólatra, uma família idólatra, e Deus transforma a vida dele, ele se torna pai da fé em um único Deus. Isso é redenção. Ou seja, a redenção é tirar uma pessoa que vivia num mundo de escravidão e levá-la a um lugar de conhecimento de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos na escravidão. Deus nos tirou daquele lugar e nos trouxe para um lugar de conhecimento de Deus. Então, Abraão deixa os deuses e se torna um exemplo de fé para nós. Abraão se tornou pai da fé, abandonando a idolatria, né, através do agir de Deus. Um outro exemplo, Gideão. Gideão, amados, ele se colocou diante de Deus dizendo assim, o João chegou para ele e falou assim, olha, você vai salvar Israel dos midianitas. E ele disse assim, mas eu sou o menor, da menor família, da menor tribo. Ele era o menor dos menores. Mas o objetivo de Deus era fazer de Gideão um juiz em Israel. Isto é, redenção. Compreende, irmãos? Aquilo que não é, Deus faz ser. Por isso que nós não podemos olhar para o nosso passado e dizer, Deus não pode usar a minha vida. Como não? Deus pode, porque aquele velho homem morreu. Agora o homem que existe é um homem novo, que Deus está formando, que Deus está fazendo algo novo. Então observe que Deus pega uma pessoa que tinha uma perspectiva de vida baseada na sua realidade, de pequenez, e ele fala, eu vou te levar para um lugar de poder. Então a redenção, irmãos, transforma um homem desprezado por ser o menor em um juiz em Israel. Isso é glorioso. Outro exemplo de Davi. Quando Samuel foi na casa de Jessé escolher um rei para Israel, porque Deus mandou que ele fosse, e ele chega na casa de Jessé e ele manda chamar os filhos, e Jessé apresenta os sete filhos dele, e vai desfilando os 7 filhos, e o profeta Samuel vai olhando para aqueles homens e diz, não é este, não é este, não é este, não é este, não é este. Deus não confirmava, e de repente o profeta Samuel olha para Jessé e fala, acabaram-se os filhos? Ele falou, tem um lá que está lá, curral lá, cuidando das ovelhas. Então manda chamá-lo. E vem Davi, um menino. E quando ele passa perante Samuel, Samuel pega o chifre com óleo e diz, esse será o rei de Israel. Você está entendendo, amados? Jesus então, Jessé responde, imagino que ele pensou, mas esses daqui são muito mais capacitados, são muito mais proeminentes, mas aquele que era rejeitado, foi o que Deus escolheu. Sabe o que é isso? Redenção. Eu estou tentando dizer para os irmãos que redenção é Deus nos tirar de um lugar para vivermos uma nova vida, por causa de um preço que foi pago na cruz. Sem esse preço, sem nós entendermos isso, nós vivemos uma religião, uma religião mental e não uma religião transformadora, porque o Espírito Santo não encontra liberdade para agir em nós. Deus tem um plano para nossas vidas. Quantos creem nisso? Você crê que Deus tem um plano para a sua vida? Por que você crê que Deus tem um plano para a sua vida? Porque você é redimido. Ora, ele iria redimir você para quê? Deixaria você ser o que você era. O perdão poderia te alcançar, você poderia se arrepender, mas não teria mudança de vida. Então, lendo a palavra, irmãos, nós vamos ver
muitos exemplos. Eu dei exemplos do Velho Testamento, mas pega a vida de Paulo, o próprio Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, visitava casa por casa dos cristãos e arrancava eles lá de dentro para que eles fossem mortos. Um dia, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Os olhos dele é aberto. Paulo, então, se converte, porque ele foi redimido. Ele não quis mais perseguir a noiva, a igreja. Ele não perseguiu mais a igreja. Quando ele encontrou com Jesus, Jesus falou: Paulo, é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele estava dizendo: Paulo, você está dando murro em ponta de faca. Mas ele abre os olhos não, porque ele ficou cego, né? Ananias foi lá e orou por ele, as escamas saíram, e ele então foi o homem que praticamente escreveu todas as cartas do Novo Testamento. Um homem que sofreu pelo Evangelho. Sabe o que foi isso? Redenção. Então, amados, o que acontece quando nós aceitamos a redenção em nossas vidas? O que deveria acontecer quando nós aceitamos a redenção em nossas vidas? Nós passamos a nos ver como Deus nos vê. Você se vê como Deus te vê? Nós passamos a agir como Deus quer e não como nós queremos. Como que é esse negócio na sua vida? Você age conforme Deus quer, dentro dos princípios da palavra, ou como você quer? Às vezes nós estamos desanimados por tantas coisas que a gente vê, que acontece, nós passamos, o coração nosso começa a apertar, porque o inimigo, preste atenção nisso, o inimigo não está preocupado com aqueles que estão no mundo. Aqueles que estão no mundo, eles já estão perdidos, já estão com ele. Se a igreja, a noiva, não anunciar o evangelho a eles, e eles crerem, eles já estão perdidos. Mas o inimigo, ele quer atacar a tua vida, minha vida, a nossa vida, a vida da igreja. Então o que acontece? Nós passamos a permitir que as situações que nos cercam venham nos desestabilizar emocionalmente. E quando nós ficamos desestabilizados, nossa espiritualidade às vezes desaparece. Porque nós não encontramos aquele lugar do Redentor, o nosso Redentor, aquele que é útil, aquele que nos ensina o que é útil, aquele que ensina o caminho que nós devemos andar. Nós começamos a usar a força do nosso braço. Então é crise econômica, é desemprego, é mosquito, é corrupção, é tanta coisa que nós estamos vivendo, né? Que parece que nós estamos sendo bombardeados pelo medo. Parece que o inimigo quer trazer medo sobre nós. Nós precisamos entender que Deus tem uma maneira de olhar para nós, que é diferente daquilo que existe no mundo. Eu estou querendo dizer, amado, o Espírito Santo de Deus está dizendo para você o seguinte: não importa o que esteja acontecendo, Deus te vê como remido, como filho dele. Estão entendendo, amado? Nós precisamos mudar a nossa maneira de entender isto. Muitas vezes nós olhamos na perspectiva horizontal. Deus está vendo as coisas do alto. A Bíblia não nos orienta a buscarmos as coisas do alto. A Bíblia não nos orienta a dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia diz que nós não devemos buscar tesouros na terra, mas a juntar tesouros nos céus. Ou seja, irmãos, nós somos um povo separado. Nós somos uma nação eleita, um povo escolhido. Nós fomos chamados para um propósito. E nós temos que viver nele, através dele. Então, meu irmão, se acalme, você está debaixo das mãos do Senhor. Você crê nisso? Diga glória a Deus por isso, né? Se veja na perspectiva da redenção, porque quando nós vivemos na perspectiva da redenção, nós começamos a adquirir uma identidade. Não é uma identidade de prepotência, de orgulho, de soberba, mas você pode dizer assim: eu sei quem eu sou. Por graça, por misericórdia de Deus que me alcançou, eu posso ser um remido do Senhor. Eu sou um remido do Senhor. Volte em Colossenses, o verso 13, por favor. Nós precisamos compreender que nós somos filho amado. A Bíblia diz lá, olha, ele nos libertou do império das trevas. Sim ou não? E o que ele fez com você? Te transportou para o reino do Filho do seu amor. Ora, se ele fez isso, é porque ele nos ama. Ele nos ama. Ele pegou lá das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Então é porque ele nos ama. Entendemos que na perspectiva da redenção, eu tenho uma identidade. Aleluia, glória a Deus. Isso quer dizer que ao sermos transportados para o reino do Filho, do amado, do seu amor, nós podemos agora desfrutar do amor de Deus. Amados, isso é glorioso. Jesus veio ao mundo como o único Filho. Mas Romanos 8, 29 nos mostra uma coisa interessante. Porquanto
aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus, o nosso Redentor, ele é o primogênito da nossa família. Jesus, o nosso Redentor, ele é o primogênito entre muitos irmãos, entre nós. Glória a Deus. Então, amados, isso significa que lá na sua identidade espiritual, quando pergunta filiação, não é? Deus. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Portanto, é necessário que eu venha compreender a visão que Deus tem para a minha vida de filho. Você que é pai, você não pensa no teu filho, você não cuida do seu filho? Ora, se nós cuidamos, nós que somos falhos, nós cuidamos dos nossos filhos, imagine o nosso Pai celestial. Então, amados, Jesus nos tirou da escravidão do pecado e nos fez filho de Deus. Então, quando Deus disse para Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, eu vou te enviar para uma terra, e lá você vai se tornar uma grande nação. Deus está falando para Abraão o seguinte, Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, porque agora, Abraão, eu quero ser seu pai. Agora, Abraão, eu quero caminhar com você. Agora, Abraão, quem vai controlar a sua vida, quem vai direcionar a sua vida, sou eu. Então Deus estava falando para Abraão que queria cuidar dele. Isso significa redenção. Nós somos redimidos, mas a redenção se cumpre em nós quando nós deixamos Deus ser Deus em nós. Porque eu posso ser redimido, a minha dívida foi quitada, foi paga pelo sangue de Jesus, mas se eu não deixar Deus me ensinar o que é útil, mostrar o caminho que eu devo andar, então, amados, as coisas vão complicar. Quando Deus falou para Gideão que ele ia livrar Israel dos midianitas, e ele falou, mas eu sou o menor dos menores, a minha tribo é a menor de Israel. O anjo falou assim, Deus é contigo, homem valente. Ele era o menor, mas Deus é contigo, homem valente. Amados, Gideão pôde entender que Deus iria cuidar dele. Deus estava dizendo, eu estou contigo, você não vai ficar abandonado, você não é o menor, porque eu sou maior. Então entenda algo, naquilo que você está passando hoje, você não está sozinho. Naquilo que você está passando hoje, as lutas que você está passando hoje, ou que você vai passar amanhã, Deus está contigo. Então quando Deus olha para Gideão e diz, Gideão, você é homem valente, Deus estava vendo aquilo que Gideão não via. Às vezes a pressão é tão grande sobre nós que nós olhamos como Gideão, eu sou um coitado, eu não vou conseguir, eu não posso. Mas o Senhor olhou para Gideão e falou, não, mude sua perspectiva de ver, porque você não está vendo como um remido, você está vendo baseado na sua força. Então, amados, Deus está conosco, nós temos que olhar com esta visão, e para você descobrir essas coisas, você tem que ir para a presença de Deus. Não tem outro meio de você descobrir os propósitos de Deus para a sua vida, se não for até Ele. Ele diz que não está lá em Isaías, diz que Ele não está com a mão encolhida, mas está com a mão estendida. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos salvar, Ele quer ser realmente o nosso Redentor na extensão da palavra, no que a palavra significa. Então, se nós queremos, nós precisamos ir para a presença dEle. Nós precisamos ir para a presença dEle, Senhor, mostra para mim, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida, para onde o Senhor quer me levar, o que o Senhor tem separado para mim. Se nós entendemos que somos filhos amados, irmãos, nós andaremos com essa identidade, nós somos filhos do Senhor. Então, amados, para andarmos na perspectiva da redenção, nós temos que ouvir Deus todos os... Glória a Deus. Você ouve a Deus todos os dias? Às vezes você vai ler isso daqui e vai falar assim, mas o que isso tem a ver comigo hoje? Tudo. Se não for para hoje, vai ser para amanhã, mas precisa estar no teu coração. Você está entendendo, amados? Foi Ele que nos libertou do pecado, que nos libertou da escravidão. Ele que tem cuidado de nós, que vê cada um de nós com misericórdia e graça. Amados, o que nós somos hoje, nós só somos por causa da misericórdia de Deus. Só por isso. Então, Deus tem uma perspectiva para nós, e nenhum plano de Deus dá errado. Eu não vi nenhum plano de Deus dar errado. Então, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Agora, irmãos, esse negócio anda tão deturpado ultimamente, que às vezes nós deixamos de pregar essa verdade, de tanto que ela foi desestruturada, desvalorizada, quando nós dizemos que Deus tem o melhor. Porque quando Deus tem o melhor para nós, não quer dizer que Ele vai resolver todos os nossos problemas.
Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam lá para ser lançado na fornalha. Nabucodonosor chegou para eles e disseram que eles precisavam se dobrar diante dele. Eles disseram não, ainda que o nosso Deus não nos livre, nós não nos dobraremos. E Deus não livrou mesmo, eles foram lançados na fornalha, mas o Senhor os libertou. Ou seja, o Senhor estava com ele. Ou seja, nós vamos passar por tribulação, nós vamos passar por lutas, porque isso faz parte. Nós não podemos viver uma vida triunfalista, achando que porque temos Jesus, nada vai acontecer conosco. Não! Nós estamos no mundo, o mundo é um mundo caído, o mundo que desobedeceu a Deus, a terra que foi amaldiçoada por Deus. E nós precisamos entender que pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, Ele vai caminhar conosco e ajudar nós a passarmos pelos vales dessa vida. Essa é a verdade do Evangelho. Não adianta nós querermos mudar aquilo que está na palavra. Então, amados, quando Deus está falando para Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, Deus estava desafiando Abraão. Abraão precisava crer que, apesar da idade dele, da idade da sua esposa, já eram idosos, e ela ainda era estéril, que eles teriam filhos. Isso é um desafio, e nós sabemos pela história bíblica aqui, que não foi do dia para o outro, demoraram anos, décadas não foram, décadas, mais de 25 anos praticamente. Então Abraão precisou ter fé para crer. Então eu pergunto, quais são os desafios que você está enfrentando hoje? Mas a esterilidade que está acontecendo na minha vida, as coisas não acontecem. Pois é, Abraão creu, se tornou o pai da fé porque ele obedeceu, porque ele creu e continuou crendo. Então, amados, o fato de nós sermos filhos de Deus não é impedimento para passarmos por dificuldades ou não. Andar com Jesus é saber que mesmo nas dificuldades precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu a vida, venceu o mundo, e nós venceremos porque Ele está conosco. Essa é a visão de uma pessoa redimida, com consciência de que é um filho amado do Pai. Amém, amados? Davi estava diante do gigante, menino, e ele olhou e falou assim: Golias, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que é isso? Visão de uma pessoa redimida. Ele sabia que era o Senhor que ia fazer, não era a força do braço. Então não é na força do braço que nós vamos resolver as nossas lutas, é na dependência do Senhor. Então isso é consciência redimida, amados. Então quando andamos como pessoas libertas, então o Senhor é que enfrenta os nossos desafios e não nós. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Então, amados, nós precisamos ter uma visão das coisas do alto, andar no Espírito, nos mover pelo Espírito Santo de Deus. E para você viver isso, você não precisa ser esquisito, você pode ser uma pessoa normal. Não precisa ser esquisito. Basta você viver essa realidade com o Espírito Santo. Então eu desejo, irmão, que você saia daqui com a certeza de que você é um filho amado. Eu quero também que você saia daqui sabendo que você foi redimido. Toda a dívida que lhe era contrária foi riscada. Por quê? Houve um preço que quitou essa dívida. Esse é o lugar que nós andamos pela fé. Que você saia daqui e procure viver como um redimido. Porque se você crer aqui, os seus sentimentos não vão dominar você. As suas emoções, seus sentimentos não vão dominar a sua vida. Porque o teu coração, o teu espírito vai estar cheio da confiança de que um dia o Filho de Deus deixou a glória, veio à terra, morreu na cruz, para que você tivesse hoje o direito de andar em liberdade e em novidade de vida. Então, amados, que você coloque a sua visão em algo maior, coloque a sua visão naquilo que Deus preparou para a sua vida. Então, faça o seguinte, começa a partir de hoje a dobrar o joelho na presença de Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu estou aqui, eu quero te obedecer. Experimenta fazer isso para você ver o que vai acontecer. E eu quero encerrar então, voltando ao versículo que nós iniciamos. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Glória ao nome do Santo do Senhor. Então sejam essas palavras de Isaías, a palavra do Senhor para as nossas vidas. Irmãos, precisamos encontrar esse lugar em Deus. Esse lugar não tem custo para você ir até Ele. Esse lugar, irmãos, não tem cor,
não tem cultura, se você é mais culto, menos culto, se você é mais rico ou mais pobre. Isso não tem. Esse lugar é o lugar que se entra, e quando entramos somos todos filhos. Não há judeu, não há servo, não há livre, todos. O Evangelho abre uma porta para todos nós, abre uma porta para a sua vida, abre uma porta para nós encontrarmos um caminho. Irmãos, não deixe o inimigo dominar a sua mente, não deixe ele lançar setas na sua mente, quando você acha que você é pequeno demais, quando você acha que você não pode. Realmente nós não podemos, realmente nós somos frágeis, mas a Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. Não na nossa força, mas na força do Senhor. Deus tem algo para repartir com você, Deus tem algo para desvendar da sua vida, que ainda está obscuro, que você ainda não enxerga, porque você não está olhando com os olhos dele para a sua vida. Começa a olhar para a palavra, e quando você olhar para a palavra, olha para a sua vida, porque o que está na palavra é o que Deus vê a seu respeito, e Ele vai fazer uma grande obra na tua casa, na tua família, na tua célula, nos lugares que você estiver. Deus vai estar movendo, porque vai encontrar um lugar onde vai haver liberdade para a ação do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor.